Alguns meses atrás, o Los Angeles Lakers vivia uma situação meio estranha. Brian Windhorst expôs uma realidade incômoda na ESPN. When Luka, LeBron, and Austin Reeves play together, they're just not a good team. When Austin Reeves and Luka Doncic play together, when it's just the two of them out there, the Lakers are an excellent team. E os números comprovavam exatamente isso. Quando Luka Doncic, Austin Reeves e LeBron James estavam juntos em quadra, durante a primeira metade da temporada, o time tinha um net rating péssimo de menos 9,8. Porém, quando LeBron saía e deixava Luka e Reeves comandarem sozinhos, esse número disparava para 19,3. Isso representa uma diferença de quase 30 pontos a cada 100 posses de bola, um impacto gigantesco. Inclusive, Charles Barkley já tinha previsto essas dificuldades logo depois da troca que trouxe o Luka. This thing is not going to be smooth in LA with him and LeBron. Because both of them want the ball 100% of the time. Então, para muita gente, essa temporada parecia mais um ano de transição, com a eliminação na primeira rodada sendo o máximo que o time poderia alcançar. Só que recentemente, tudo começou a mudar. E muito disso tem a ver com o fato de LeBron ter sido forçado a fazer algo que praticamente nunca vimos antes. Vamos direto ao ponto. No momento em que estou gravando isso, o Lakers tem 12 vitórias em 14 jogos no mês de março. É uma sequência impressionante que levou o time da sexta para a terceira posição na Conferência Oeste. E não foi como se eles tivessem contratado algum jogador que mudou tudo. Na verdade, foi a lesão do próprio LeBron que deu início a essa virada. No começo de março, LeBron sofreu uma queda forte contra o Denver Nuggets, machucando o cotovelo esquerdo e sendo obrigado a ficar fora por um tempo. Ele perdeu apenas 3 partidas, mas esse curto período já foi suficiente para provocar uma mudança significativa. O Lakers venceu 3 jogos seguidos, mas o mais interessante foi como isso evidenciou um padrão que já vinha aparecendo ao longo da temporada. Sempre que Luka e Reeves jogavam sem o LeBron, o time de Los Angeles tinha campanha de 9 vitórias e apenas 2 derrotas. E o ataque nesses jogos não era só bom, era extremamente eficiente, chegando a um rating ofensivo de 125,7. Sem o LeBron centralizando tantas posses de bola, a organização ofensiva começou a fazer muito mais sentido. Luka passou a ter liberdade total para controlar a bola e comandar completamente o ritmo do jogo. Com toda a atenção da defesa voltada para ele, Reeves encaixou perfeitamente como a segunda opção. Sempre que as defesas dobravam no Luka, ele aparecia pronto para punir, atacando com agressividade os espaços deixados. O mais curioso nisso tudo é que o agente do LeBron, Rick Paul, inicialmente rebateu essa narrativa da mídia. Ele disse que nunca tinha visto na vida um time ser melhor sem LeBron James. Mas a realidade é um pouco mais específica. O Lakers não é necessariamente melhor sem o jogador LeBron, e sim sem aquele estilo extremamente dominante com a bola que ele costuma ter. Então surgiu a grande dúvida: o que aconteceria quando ele voltasse? E a resposta acabou sendo uma surpresa positiva. LeBron percebeu quanto Luka e Reeves estavam funcionando bem juntos e, ao que tudo indica, decidiu dar um passo para trás dentro do sistema. O próprio J.J. Redick comentou que o ideal para o time é que LeBron seja o terceiro jogador com mais uso ofensivo. E logo de cara, já deu para ver números bem fora do padrão. No jogo de retorno contra o Chicago, por exemplo, LeBron participou de apenas 3 pick and rolls como principal condutor da bola, o segundo menor número da carreira nos últimos 13 anos de dados registrados. Em outras palavras, ele simplesmente deixou de lado o tipo de jogada que definiu sua dominância por mais de 2 décadas. Então, em vez de ser o responsável por iniciar as jogadas, LeBron passou a atuar de uma forma completamente diferente, basicamente deixando de prender tanto a bola. O tempo médio que ele fica com a posse diminuiu cerca de 1 segundo, e o número de dribles caiu pela metade. Antes da lesão, jogadas de isolamento representavam 14,6% do ataque dele. Depois do retorno, esse número despencou para apenas 4,1%. Agora, ao invés de ficar conduzindo a bola o tempo todo, ele passou a fazer mais bloqueios para os companheiros. Sua participação como roller no pick and roll subiu de 1,6% para 6,1%. Além disso, ele começou a explorar mais mismatch no garrafão, com jogadas de post-up aumentando de 14% para 19,4%. LeBron, Giannis got himself in a world of trouble. LeBron's turning. That's an and one. LBJ. You can hear the wrath of the fans. Road trip for the Lakers. James, tough fade, goal. Shoots. LeBron backing in. He's alone on an island. Has that massive shot ahead. E o que esse novo estilo de jogo transmite para Luka e Reeves é bem claro. Esse time agora é de vocês. Ele basicamente assume um papel de suporte, oferecendo experiência, leitura de jogo e criando vantagens dentro de quadra. A maior prova desse compromisso apareceu em uma derrota recente contra o Detroit, que encerrou uma sequência de 9 vitórias do Lakers.
Mesmo assim, o mais surpreendente foi ver LeBron terminar o primeiro tempo sem pontuar, algo que não acontecia desde 2010. E ao invés de reclamar, ele simplesmente respondeu aos repórteres com tranquilidade. It's the role that I'm playing for the ball club. In order for us to win ball games, it's the role that I'm playing, and it's just how the game is going. E se o LeBron aceitou desempenhar um papel menor para o time poder vencer, você pode aceitar o meu pedido de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Sabia que quase 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Então vamos mudar isso, pessoal. Me ajuda a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Com a ajuda de vocês, é sim possível. Deixou o like e se inscreveu? Então agora vamos voltar pro vídeo. Tamo junto. Por fim, algo que provavelmente ajudou LeBron a aceitar esse novo papel foi o fato de que, por causa das regras dos 65 jogos, ele não será elegível para o All-NBA pela primeira vez na carreira. E esses sacrifícios tiveram um impacto enorme com o restante do elenco, começando por Luka Doncic. Com LeBron espaçando mais a quadra, fazendo corte sem a bola e até servindo como uma espécie de isca física para a defesa, Luka ganhou liberdade total para assumir de vez o protagonismo ofensivo. Os números que ele vem colocando são, sinceramente, difíceis de acreditar. On him, here's the double. Doncic on the drive, step back, puts it up, puts it in! Lakers taking full advantage. Crazy thing was... Stumbles, has it, at the buzzer! Throws it, James back to Doncic, on the drive. Pulls back, three-pointer, bang! Luka Doncic nails the break! Durante a sequência de 9 vitórias, Luka teve médias impressionantes de 40 pontos, 8,5 rebotes e cerca de 7 assistências. Nenhum jogador do Lakers na história da franquia fez algo desse nível em um período assim. Nem Shaquille O'Neal, nem Kobe Bryant, nem Magic Johnson. E não parou por aí. Além de marcar pelo menos 30 pontos em todos esses jogos, ele ainda somou 100 pontos em apenas 2 partidas seguidas, contra Houston e depois contra Miami. Mas não é nem sobre números, e sim sobre a forma como ele está chegando neles. A explicação é simples, domínio absoluto no 1 contra 1. Ele continua usando pick and roll na mesma frequência, mas o jogo de isolamento do Luka simplesmente explodiu. Antes da lesão do LeBron, esse tipo de jogada representava cerca de 16,5% do ataque dele, com mais ou menos 4,5 posses por jogo. Depois disso, esse número subiu para 23,3%, com o Luka partindo para 1 contra 1, cerca de 7,4 vezes por partida e com uma eficiência ainda melhor. Quando os times tentam dobrar a marcação, ele tem um companheiro pronto no garrafão para receber aquelas pontes aéreas por cima da defesa e converter pontos fáceis. Além disso, com o LeBron se movimentando mais sem a bola, fazendo bloqueios, e o Reeves atacando espaços e conduzindo pick and roll, o Luka não precisa mais forçar tantos arremessos difíceis e contestados. Agora, ele joga dentro do sistema, escolhe melhor quando isolar e consegue desmontar praticamente qualquer tipo de marcação que as defesas tentam usar contra ele. Então sim, o ataque do Lakers hoje é muito bonito de assistir, mas o que realmente torna tudo isso sustentável para os playoffs é a mudança de mentalidade que o time teve na defesa. E curiosamente, tudo começou com a intensidade do próprio LeBron. O Austin Reeves contou uma história interessante. Durante um tempo técnico, o J.J. Redick perguntou se o time estava cansado, e o LeBron respondeu na hora que não. O Reeves olhou e pensou, se um cara de 41 anos não tá cansado, eu também não posso estar. Além disso, muita gente viu aquela jogada viral em que o LeBron se joga no chão, estilo Dennis Rodman, só para garantir a posse de uma bola perdida. Esse tipo de esforço contagia o time, e era algo que o Lakers estava precisando muito. Até o Luka, que sempre foi criticado pela defesa e por reclamar com a arbitragem, elevou bastante seus números em bolas desviadas e recuperações nesse período. Quando os principais jogadores começam a fazer o trabalho sujo, o resto do elenco naturalmente acompanha. Um bom exemplo é o do Marcus Smart, que vinha tendo uma temporada irregular. Durante essa sequência de vitórias, ele virou o verdadeiro pilar da defesa do time. E os números avançados deixam isso bem claro. Em 62 jogos, Smart lidera o time no plus-minus, com mais de 238. Com ele em quadra, o Lakers sofre cerca de 8,5 pontos por 100 posses, um impacto de elite. O Redick usa ele como principal defensor no ponto de ataque. Contra Minnesota, por exemplo, Smart marcou Anthony Edwards e limitou ele a apenas 14 pontos, com 2 acertos em 15 arremessos. Pouco dias depois, contra o Denver Nuggets, ele fez o mesmo com Jamal Murray, que terminou com só 5 pontos e 1 de 14 nos arremessos. Ou seja, o impacto dele nessa fase é simplesmente inegável. Eu sei que é fácil olhar para uma sequência boa no fim da temporada, ainda mais em Los Angeles, e achar que é só empolgação do momento. Mas sinceramente, o que está acontecendo aqui parece bem mais estruturado do que uma simples fase quente. Há pouco tempo, muita gente já tinha praticamente descartado esse time. Só que agora o cenário é outro.
O ataque finalmente encontrou lógica, tem hierarquia e gira em torno de um dos jogadores mais imparáveis da liga hoje. E não estamos falando de vitórias vazias contra times fracos. O Lakers já mostrou que consegue competir e ganhar de equipes que estão brigando no topo do Oeste. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga esse time. Além disso, quando você começa a vencer confrontos diretos e levar vantagem nos critérios de desempate, deixa de ser coincidência e passa a ser um sinal real de competitividade. Claro, playoff é outro jogo, tudo depende de encaixe, estratégia, momento. Mas uma coisa é certa, esse time hoje parece muito mais preparado do que parecia semanas atrás. Agora, fica a dúvida, isso é o começo de algo maior ou só um último suspiro antes da realidade bater? Deixa aqui nos comentários o que você está achando desse time do Los Angeles Lakers e não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e hypar o vídeo, que isso ajuda bastante no crescimento. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.